Ó, tu viu? Fulano só fica com padrão, fulana só fica com patrão. É mesmo, é? E daí? E daí? O que você tem a ver com isso? Por que você tá chateado com isso? Você é fulana? Você é fulano? Não é, né? Então, qual foi? Tá chateado? Ah, fulano é padrão também, né? Você queria ficar com ela, era? Porque você tá olhando demais? Tá querendo saber com quem fica, com quem não fica? Ixi, parece que tu tá querendo... Ah, então tu tá chateado porque tu queria ser padrão, mas tu não é. E aí tu tá chateado porque outra pessoa... É fato que os nossos gostos são construídos socialmente, porque o mundo social é o mundo daquilo que é possível de se ter gosto num dado momento da história. Isso é um fato, mas também é um fato que, numa apreensão subjetiva, a soberania é individual, doa quem doer. Oi, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp. Aqui eu falo de análise do discurso e teoria social, e esse é o Alguém que Fala, eu vou deixar o arroba para vocês. Uma das mais belas confusões que existem na internet é aquela relacionada à análise do gosto versus a proposta do gosto. A análise de um gosto versus ao que deveria ser um gosto. Todo mundo sabe que gosto é construído socialmente, né? Seja o gosto que faz com que você goste de um alimento, de uma obra de arte ou até de um corpo, de um cheiro, de um tipo de pessoa ou de outro. E é evidente que há diversas camadas que vão fazer parte dessa construção desse gosto, né? E com certeza não podem ser reduzidas ao padrão de beleza da televisão, por exemplo, porque a vida cotidiana é muito mais complexa do que esse padrão de beleza de televisão, por exemplo. Independentemente de qual seja esse gosto, esse tesão, esse desejo, independentemente se é o do padrão da mulher magra, do cara bombado, se é por acaso da mulher gorda, do cara que é alto demais, baixo demais, independentemente do que seja, o componente social é indissociável. É importante dizer isso, porque é começando a conversa assim que a gente pode dar o salto seguinte. E o salto seguinte é justamente esse início do vídeo que Alguém que Fala traz pra gente, né? Que é, tal pessoa ela não ficaria comigo porque eu não sou padrão. E tudo se passa como se, para ter um gosto politicamente correto, você tivesse que abdicar, diga-se de passagem, do seu próprio gosto. Ou seja, para ter um gosto, um tesão, um desejo adequado em certos meios, você tivesse que abdicar do seu desejo. Como se, portanto, numa apreensão subjetiva, né, o indivíduo vivendo sua vida, nesse sentido assim, tivesse que fazer do seu desejo algo que precisa ser avaliado pelo público, pelo círculo que lhe circula. Pelo círculo social, aliás. Tudo se passa como se o gosto fosse um elemento para provar a sua identidade. Ou seja, para eu garantir a minha identidade, eu preciso colocar o meu gosto para escrutínio público. E ao mesmo tempo, na incapacidade que eu tenho de lidar com a rejeição como algo interacional, eu preciso transformar a rejeição como resultado de uma estrutura social. E de fato, em muitos momentos, a rejeição ela é mesmo o resultado de fatores que são estruturais, mas na vida cotidiana a gente não conversa com estruturas, a gente conversa com pessoas. Então essa micro-relação ela é determinante. O que significa, por sua vez, que nessa micro-relação o que é mais determinante é o fato de que a rejeição aconteceu. Meio que não importa por quê. Porque afinal de contas, vamos pensar aqui, né? Que coisa... que ausência de dignidade que é convencer alguém de que o gosto que ela própria tem não é um gosto legítimo, adequado e que ela deveria gostar de você, o rejeitado, porque aí sim o gosto seria legítimo e adequado. Percebe como existe uma falta de dignidade, tanto para quem diz como para quem escuta? É uma falta de dignidade para quem diz, porque no fundo você está chorando por migalha, e é uma falta de dignidade para quem escuta, porque no fundo é um desejo que meio que não é dela, precisa ser aprovado socialmente. Esse é o resultado de uma apreensão ética de análises que são estruturais.
Uma análise estrutural não serve como um guia ético de vida. E uma análise estrutural, ela também não funciona como um guia ético para se defender das mazelas das interações sociais. Ou seja, uma rejeição é uma rejeição, ponto final, lide com isso. Um gosto é um gosto, ponto final, lide com isso. Porque intersubjetivamente, na interação, não tem muito o que fazer sobre isso. E isso é algo que vira e mexe acontece com, de certa forma, alguma frequência em ambientes digitais, né? Que é o constrangimento de uma pessoa, né? Causar um constrangimento por conta de suas escolhas que são extremamente pessoais. Tudo se passa como se o tesão fosse algo público, de escrutínio público. E perceba, isso vem justamente de um pedaço, né, de militudos da internet que acham que são disruptivos em suas análises, mas que transformam análises que são de fato disruptivas em éticas de vida. E ao transformarem essas análises em éticas de vida, retornam no mesmo reacionarismo cristão de sempre. Tudo bem?